Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, imprensa, servidores, guarda municipal, internautas, a todos uma ótima noite. Senhora presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala aqui reforçando uma preocupação externada aqui pelo vereador Paulinho Palmeira em relação à piscina da terceira idade, que acho que vários de nós já pedimos, já falamos com o executivo, já conversamos em reuniões, já falamos com o secretário, falamos nessa tribuna e precisamos continuar falando, conversando, porque é um benefício muito importante, né, para esses membros da terceira idade, né? O benefício à saúde é uma piscina que ela é muito utilizada, né? Quem conhece ali os trabalhos que são realizados sabe. E fica inclusive uma sugestão que, se o executivo realmente não estiver encontrando recursos dentro do orçamento, e o próprio secretário de esportes, já conversei sobre isso com ele falou, o grande problema é esse, né? A secretaria não tem disponibilidade de recursos, né? Que o nosso presidente, que vai estar fazendo a devolução do orçamento da Câmara, né, de valores não gastos aqui no orçamento, ele não pode legalmente direcionar, né, a Câmara não pode ao presidente essa verba, mas ele pode solicitar ao executivo, né, dentro deste valor. Teve uma parte que já foi dos recursos para ajudar a custear o transporte universitário, mas dentro do que ainda vai ser devolvido, que uma fatiazinha disso pode ser direcionada, né, para a reforma lá da piscina, né, da lona, enfim, do que é necessário para que a terceira idade possa ter novamente esse importante serviço prestado. Em relação à mudança do regime jurídico dos servidores, já falei por diversas vezes, né, mas novamente voltamos a falar. Eu acho que o prefeito, numa demonstração de bom senso, né, ouviu os apelos tanto de servidores como de vereadores dessa casa, e independente de retirar ou não o projeto dessa casa, não é essa a questão. Que a gente quer é ter aqui um projeto realmente completo que trate de todas as questões e que a gente tenha segurança de poder votar. E esse é o compromisso assumido pelo prefeito, pelo executivo municipal, de estar realizando um amplo debate junto aos servidores, de estar convidando o sindicato, através do seu presidente, a participar dessa discussão, e dos servidores de forma geral, dos diversos setores e segmentos, para estar debatendo e construindo juntos, né, este projeto que, sem dúvida, que quando vir para a Câmara dessa forma, eu acho que terá aqui o apoio de todos os vereadores, independente de partido, né, de lado, porque o que todos querem é um projeto que seja bom para os servidores, bom para o município. É só isso que eu acho que todos nós queremos, ter segurança para votar em um projeto que a gente saiba tudo que vai estar sendo previsto, que vai ser executado no futuro. Em relação ao Natal, né, nós sempre pedimos aqui, seja como vereador, diversos vereadores dessa casa, eu estive aqui por diversas vezes com o presidente da Associação Comercial, pedindo para que fosse antecipado a chegada do Papai Noel, os enfeites de Natal, né? O custo é o mesmo, ele chegar aqui, como algumas vezes chegou dia 10, 15, 20 de dezembro, e ele chegar no início do mês, né, o custo, o que vai ser investido é o mesmo. Então, né, a gente vem insistindo nisso, e a gente teve a informação da secretaria responsável, Secretaria de Cultura, né, que no início de dezembro, de fato, vai estar sendo feita a chegada do Papai Noel. Eu vejo que hoje é dia 27, eu não vi ainda, aí me preocupa bastante, e vários comerciantes que estiveram conversando com a gente, também preocupados, porque a gente não viu ainda a casinha aí, né? Amanhã começa isso, informação aqui do Felipe, que amanhã começa a construção. Então eu espero que a equipe seja... Que ótimo, bom saber. Então, nesse formato, né, de só montar e decorar, é possível sim fazer em poucos dias, né? Eu não sei, não conheço detalhes do projeto em relação à iluminação e tudo do que será feito. Eu até há pouco tempo, o vereador Florentino, vi
na internet uma propaganda de um sistema muito interessante de iluminação, um aparelho pequeno, deram que consegue projetar em áreas, por exemplo, na fachada da igreja matriz, por exemplo, em outros prédios, né? É algo de um custo baixo e que pode ser feito, um valor baixo que dá para ser feito, adquirido, e dá um efeito muito interessante que poderia ser feito tanto na região central como em outros pontos da cidade. Isso do Papai Noel também está visitando outros bairros, acho muito bom, muito interessante. Enfim, vamos ver mais o que nos foi anunciado, o que nos foi dito. Eu acho que a gente pode, dentro das limitações financeiras que a gente sabe que a gente vive no momento, ser feito algo, pelo menos, razoável. E ainda nessa linha, né, eu estive há algum tempo atrás falando com o secretário de Serviços Públicos Municipais a respeito de algumas medidas aqui, pelo menos na região central, que tem um grande fluxo de pessoas em relação às calçadas, né, que muitas calçadas faltando ladrilhos, buracadas, pessoas que tropeçam, que caem, idosos principalmente. E claro que isso deve ser feito na cidade como um todo, né? Construção de calçadas, manutenção de calçadas é uma questão de cidadania, né? Então é claro que deve ser feita na cidade como um todo, mas a gente insistiu na região central porque é onde existe um fluxo de pessoas maior, milhares de pessoas utilizam essas calçadas diariamente, né? Para utilizar a rede bancária, o comércio, tudo. Então, que seria muito importante agora até o final do ano, quando aumenta muito esse fluxo de pessoas, fazer o conserto, a manutenção, e isso está sendo feito, né? A secretaria está realizando. Até vimos pessoas contestando que estavam em alguns lugares sendo consertado com cimento, né? E feito o riscamento ali de forma manual e não instalado novos ladrilhos. A informação que eu tive do secretário hoje é que os ladrilhos que existem em estoque, em muitos locais eles não encaixam, que Vinhedo existem diversos tipos de ladrilhos de padrão, de tamanho inclusive diferente, e que em muitos locais eles não encaixariam, por isso que estaria sendo feito dessa forma. Essa é a informação que nós obtivemos, mas enfim, eu acho que é claro que o ideal, a gente sabe que as calçadas são todas remendadas, existem muitos locais que estão com remendos, o ideal era um projeto amplo, que contemplasse toda a troca, né, do calçamento da região central, uma reformulação da praça, a fiação das vias aéreas passar para a subterrânea, isso seria a situação ideal. Mas se não é possível no momento, acho que só de retirar, consertar esses buracos, colocar os ladrilhos, pedimos também para que fosse visto os bancos da praça, que tem muitos que estão podres ali, alguns parte já caiu, outros que estão podres. O secretário disse que iria verificar para fazer pelo menos a troca, o conserto desses que estão em situação mais precária, né? A pintura ali de guias e sarjetas, são obras que não dependem de muitos recursos, mas que já dão uma boa melhora nesse momento que a gente está aí chegando no período de final de ano, de Natal, onde as pessoas vêm muito mais para o centro, algumas que já estão sendo executadas e outras que têm o compromisso do secretário que irá fazer. E acredito que o próximo passo é pensar nas calçadas do município como um todo, né, na acessibilidade, que é fundamental também, né? A gente nunca se pensou nisso historicamente nesse país, né, na questão. Isso é a questão das últimas décadas, sobretudo da última década, que se pensa mais na questão da acessibilidade. Então, que seja nas reformas pensado nessa questão e que se faça um plano para a cidade como um todo, de reformas e construção de calçadas em áreas que ainda não existem. Foi abordado aqui também o lançamento de um pacote de propostas, né, de parcerias público-privadas por parte do governo. Aí a gente sabe que entra sempre naquela questão ideológica, né? A iniciativa privada é bem-vinda como parceira do governo ou não? Aqueles que defendem que o governo deva ser um governo empresário, dono de tudo, né? Nada deva ser privatizado e tudo quanto possível deva ser estatizado. Eu sou contrário a isso, a minha visão político-ideológica é totalmente diferente. Eu acho que o governo deve se concentrar nas áreas essenciais. Ele deve ser bom em oferecer à população saúde de boa qualidade, segurança pública, educação pública de boa qualidade.
fundamentalmente. Não que as outras áreas não sejam importantes, a cultura, promoção do esporte, lazer, enfim, a manutenção dos próprios públicos, tudo. Mas a prioridade, o que deve ser focado, os esforços e os recursos são nessas áreas. Em outras áreas é perfeitamente possível realizar parcerias público-privadas, realizar concessão de serviços públicos que possam ser realizados pela iniciativa privada. Eu acho que isso é salutar, é muito bem-vindo. Acho que essa é uma visão moderna, atual, certamente não é a visão que predomina na Venezuela, por exemplo, né? Oxalá em outros países aí, que alguns têm como referência, né? Cuba, que alguns como referência, né? Não dá para se falar da China, porque a China, enquanto viveu num regime fechado, de fato, comunista, socialista, a única coisa que conseguiu foi matar milhões do seu próprio povo, de fome. Né? E quando resolveu abrir a economia, está tirando hoje centenas de milhões de chineses da miséria. Né? Então, eu acho que esse é o caminho. Né? Há aqueles que discordam, né? Que ainda defendem essas teses marxistas, socialistas, lamentavelmente, apesar de todo o mal que já fez ao mundo. Mas eu acho que, graças a Deus, há aqueles também que têm uma visão mais aberta, mais em sintonia com o mundo que a gente vive, com o momento que a gente vive, né, de dificuldades, e que eu acho que tudo que for possível passar para que a iniciativa privada possa realizar com maior competência e que seja de interesse público, né, porque é importante ter isso em mente. Né? A gente tem que pensar em parcerias público-privadas onde o que prevaleça seja o interesse público, onde se preserve o interesse público. É óbvio que nenhuma empresa vai investir se ela não tiver perspectiva de ganho, de lucro. Senão ela vai investir em outras áreas. Isso é natural e salutar. Né? E isso faz parte da economia de mercado, da liberdade de mercado. Mas que a gente tenha regras claras e bem definidas dentro desse processo, para que seja preservado sempre o interesse público. Né, que se respeite e dê condições à iniciativa privada ter o ganho delas, mas que realize processos dessa natureza. E o que foi lançado aqui é apenas o início. Né? A proposta de PPP, seja através de MIPs, né, de manifestação de interesse por parte das empresas, seja através dos PMIs, né, das propostas de manifestação de interesse, que o governo abre para que as empresas interessadas apresentem suas propostas, isso é só um início. Isso ainda vai ter que ser realizado um processo de licitação, de elaboração de editais, e aí sim o governo vai ter que fazer um claro detalhamento dessas propostas, né? Daquilo que ele deseja, qual tipo de serviço que ele quer que seja oferecido, ou que a empresa se propõe a oferecer, e as contrapartidas. Aí sim esse processo tem que ser conversado, discutido, feito sempre com muita clareza. Esse é apenas o início, né? O governo está manifestando a intenção, né, de obter proposta para diversos setores aí da cidade. E eu acho também, como já dito aqui pelo vereador Paulinho, que ainda há outros. Né? A Represa 2 é um exemplo, né? E há outros pontos da cidade que também podem ser melhorados através de parcerias. Isso não exime o poder executivo das suas responsabilidades que tem em todas as demais áreas. Não exime de forma alguma. Não é trocar, é o governo fugir, né, da sua responsabilidade de estar fazendo a manutenção da cidade, do serviço público de forma alguma. Né? Agora, isso vem a complementar, e é dessa forma que tem que ser visto. Complementar em certas áreas, para que o governo possa utilizar o seu orçamento, se concentrar em oferecer bons serviços nas áreas essenciais. Correto, vereador? Esse é meu ponto de vista em relação a esse serviço. Acho que o governo está no caminho certo, vamos acompanhar, é só um início de processo. Obviamente que aqueles que pensam de outra forma, né, vão vir fazer críticas e tentar sempre ver o lado negativo, dizer que tudo não vai dar certo, que isso. Mas, enfim, eu procuro ser otimista, ver pelo lado positivo, acompanhar, fiscalizar, cobrar, mas sempre acreditar que a gente não pode ficar no marasmo, não ficar preso a conceitos retrógrados, ultrapassados, que só atrasaram o país. Senhora presidente em exercício, por esta noite é só. Obrigado, uma boa noite a todos.